coração, mandar sua mensagem, nós vamos aqui anotar, nós vamos compartilhar junto daquilo que Deus tem para cada um de nós. Irmãos, eu confesso para vocês que eu estava hoje meditando no livro de Lucas, estava até mais adiantado um pouco do capítulo 6, já estava um pouco à frente, mas essa palavra que nós vamos ler, de certa forma eu fiquei pensando nela, e eu fiquei observando a maneira como Jesus ensina aqui, e eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite, a partir do verso 46, Lucas capítulo 6, nós vamos ler o verso 46, 47, 48 e 49, mas vamos primeiro no 46, Jesus depois de dar uma série de instruções, Jesus ele fala sobre senhorio, sobre ser Senhor, a maneira como nós o chamamos de Senhor, a maneira como nós tratamos, reconhecemos a autoridade de Jesus. Nós não podemos esquecer que Paulo diz em Romanos capítulo 10, verso 9, 10, a saber que se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, uma parte do projeto de salvação, da oração que nós fazemos, uma parte daquilo que nós declaramos no momento da nossa confissão de fé, é justamente declarar Jesus como Senhor da nossa vida. Nós precisamos declarar, de acordo com o texto de Romanos 10, a saber, se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Um dos passos para a salvação é, claro, reconhecer que somos pecadores, nos arrepender dos nossos pecados, crer em Jesus, confessar como Senhor da nossa vida. Precisamos fazer essa oração de confissão, confessando que Ele é Senhor. E isso está dentro do projeto de Deus para nos alcançar. E Jesus diz assim em Lucas 6, 46, por que me chamais Senhor, Senhor, e não praticais o que eu vos ensino? Eu fiquei pensando muito nesse texto esses dias, porque uma coisa interessante a gente abre a boca muitas vezes para chamar Jesus de Senhor. Nós declaramos a palavra de Deus, não está nada errado em declarar a palavra de Deus. Nós citamos as Escrituras, nós sabemos de cor muitos textos, somos mestres muitas vezes no ensino. As pessoas querem saber alguma coisa, nos procuram e nós vamos lá com boa vontade e ensinamos e falamos, não é isso que a Bíblia diz isso, diz assim, assim. Nós damos o endereço do texto, às vezes as pessoas citam um texto, mas não sabem onde está o endereço, a gente diz, isso está escrito no livro tal, no capítulo tal, no verso tal. De certa forma temos afinidade com as Escrituras, conhecimento de onde está escrito, do texto bíblico. Mas Jesus ele não estava falando disso, ele não estava dizendo que isso era o fato de andar com ele, estava resumido nisso. Ele diz assim, se vocês me chamam de Senhor, se nós reconhecemos e entendemos que Jesus é Senhor da nossa vida, se você e eu descobrimos, o Evangelho foi revelado a nós de maneira gloriosa, a semente do Evangelho brotou no nosso coração, trouxe algo novo, então o que o Senhor diz para nós é que nós devemos praticar o ensino, colocar em prática o que conhecemos, colocar em prática o que Jesus disse para cada um de nós. Tiago, ele diz que aquele que não pratica, ele engana não é os outros não, ele engana a si mesmo. Tiago diz que nós não só devemos conhecer a palavra, não só ouvir a palavra, mas colocar em prática a palavra de Deus. E Jesus disse isso, por que me chamais Senhor, Senhor, e não praticais o que eu vos ensino? Irmãos, para muitas pessoas, e às vezes nós caímos nessa condição também, nós precisamos estar atentos para isso, para nós não só citarmos o Evangelho, não só conhecermos as palavras de Cristo, não só conhecermos o ensinamento de Cristo, mas nós precisamos colocar em prática o ensinamento do Senhor todos os dias da nossa vida. E o que o Senhor nos ensina? Olha o que Jesus diz ontem, compartilhando
né, com meu filho conversando, a gente falou que Jesus ele não nos proibiu, por exemplo, de ser líder, não nos proibiu de crescer, de ser grande, mas ele nos ensinou o caminho certo. Ele disse: se você quer ser grande, seja o menor. Se você quer liderar, seja aquele que serve. Jesus ele coloca as coisas no lugar certo. Ele não nos proíbe de crescer, ele só simplesmente reorganiza a nossa vida. E quando ele diz para nós colocarmos em prática, se nós o chamamos de Senhor, se temos ele como Senhor da nossa vida, nós precisamos praticar o que ele nos ensina. É servindo, né, ao invés de ser servido. Se a gente observar aqui o texto de Lucas, quando Jesus aqui ele vai falar da primeira multiplicação de pães, o texto conta, Lucas, ele cuidadosamente diz que onde Jesus ia, os 12 estavam junto dele. E Jesus opera maravilhas. E quando Jesus vai servir aquela multidão, quando os discípulos dizem: Senhor, já está tarde, a multidão está aí, vamos dispensá-los para que eles possam sair e comprar comida, Jesus diz: deem a ele vocês, né, o que comer. E Jesus pede para eles trazerem o que tem, eles trazem 5 pães e 2 peixes. E quem serve a multidão são os discípulos de Jesus. Os discípulos do Senhor, os seguidores do Senhor, colocaram em prática o que significa liderar uma multidão. Eles serviram. Jesus disse: organize. O texto diz que havia cerca de 5.000 homens e o Senhor pede para que separem grupos de 50 e 50, e aí Jesus diz: agora vocês vão lá e sirvam esse povo. Irmãos, colocar em prática a palavra de Deus é servir a igreja, é servir aos irmãos, é ter um coração que ama, um coração perdoador, é buscar a santidade, é viver a alegria do Espírito Santo, não é viver de cara feia, não é? Eu sei que tem hora que a gente vai ficar chateado, tem hora que nós vamos ficar tristes, tem hora, né, que nós vamos ficar realmente angustiados, mas isso são momentos, são coisas que são circunstâncias, e nós não vivemos por circunstâncias, nós vivemos pela fé. Jesus disse: por que me chamas Senhor, Senhor, e não praticais o meu ensino? O que nos mostra que Jesus é Senhor da nossa vida é à medida que nós colocamos o ensino do Senhor em prática, colocamos, né? E se a gente observar, por exemplo, para Mateus capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, o Sermão da Montanha, Jesus está mostrando qual é a característica do reino de Deus, quais são as características desse reino, quais são as ordens desse reino. E Jesus ali nos manda dar uma túnica para quem não tem, alimentar o faminto, perdoar o que nos ofende, amar o próximo, mesmo que esse próximo sejam nossos inimigos, devemos amá-lo. Isso é praticar o ensino do Senhor, é ter intimidade com Deus, é andar com Cristo, é servir a Cristo, é ter uma vida todo dia pautada na palavra do Senhor. Isso é. Mas por que Jesus disse isso? Os versos seguintes, irmãos, eles vão trazer para nós o resultado de praticar a palavra de Deus. O verso 47, 48 e 49, Jesus vai dizer que quem pratica a palavra tem uma resposta, tem um resultado. Não vai ficar em vão, não é vão praticar a palavra. Não é assim, não é uma fé cega, não é uma fé que não tem resultado, ao contrário, é uma intimidade, é uma comunhão, é uma dependência, é um lado a lado com Cristo. Jesus diz assim no verso 47 em diante: eu vos revelarei com quem se compara a pessoa que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica. Olha o que Jesus está falando. Primeiro ele diz: se vocês me chamam de Senhor, então coloquem em prática. E ele vai dizer agora quem é aquele que coloca em prática. E o resultado dessa prática de fé. Ele diz assim: é como se fosse um homem que, ao construir sua casa, cavou fundo e firmou os alicerces sobre a rocha. E sobrevindo grande enchente, o rio transbordou e as muitas águas avançaram sobre aquela casa. Mas a casa não se abalou por ter sido solidamente edificada. Jesus estava falando que existe essa condição de luta. E ele está dizendo: aquele que ouve a minha palavra e coloca em prática é como alguém
que constrói a sua casa sobre um fundamento firme, sobre a rocha. O verso 49 diz: entretanto, aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu sua casa sobre a terra sem alicerce. No momento em que muitas águas chocam-se contra ela, a casa caiu e a sua destruição foi total. Esse mesmo texto, ele é falado em Mateus capítulo 7, a partir do verso 24. Quando Jesus diz em Mateus 7, quando Mateus registra, Mateus ele faz essa mesma comparação do homem que constrói a casa sobre a rocha e o homem que constrói a casa sobre nenhum fundamento, sobre areia. O problema chega de igual modo para os dois. As dificuldades são as mesmas, os problemas são os mesmos, as lutas são as mesmas. Ou seja, não quer dizer o fato de eu obedecer a Cristo ou não obedecer a Cristo. O resultado é que aqueles que colocam em prática a palavra do Senhor, esses obterão sucesso, vitória, passarão pelas lutas, vencerão as tribulações, o rio vai encher, o vento vai soprar, as coisas vão acontecer, mas o fato de colocarmos em prática a palavra do Senhor nos leva à intimidade com Ele, e isso traz para mim e para você uma vida inabalável, não por nós mesmos, mas por causa da garantia que a palavra do Senhor nos dá. A garantia que o Senhor nos dá. A sua palavra, Jesus disse que os céus e a terra passariam, mas a sua palavra permanece para sempre. Não há nada na Bíblia que não se cumpriu até hoje, não há nada que não vá se cumprir, porque Deus ele cuida da sua palavra para cumprir a sua palavra. E o Senhor disse: aquele que ouve a minha palavra e coloca em prática. Meu irmão, o que você e eu precisamos é praticar a palavra de Deus. Conhecer é importante, claro que nós conhecemos a palavra de Deus e amamos conhecer a palavra de Deus. É importante saber, é importante conhecer os evangelhos, é importante conhecer a Bíblia, é importante ler a Bíblia, mas muito mais importante não é só conhecer, colocar em prática aquilo que Deus ensina para cada um de nós. E a Bíblia, ela traz instruções para nós, homens, pais, esposas, traz instruções para as mulheres, a Bíblia traz instruções para os jovens, a Bíblia traz instruções para as crianças, a Bíblia traz instruções para todos os segmentos da nossa vida, a Bíblia traz instruções para o nosso casamento. A Bíblia nos ensina, irmãos, de maneira maravilhosa como nós devemos proceder com o nosso irmão em Cristo, com aqueles que não são da nossa fé, com aqueles que são da nossa fé e pensam de maneira diferente da gente. A Bíblia nos ensina como proceder com as nossas autoridades. A Bíblia nos ensina como proceder diante dos negócios. Irmãos, nós temos diante de nós, de cada um de nós, não só um alimento, mas uma base sólida para nós vencermos as dificuldades que surgem diante de cada um de nós. Aquele que coloca em prática a palavra do Senhor, em outras palavras, Jesus estava dizendo, terá segurança na hora da adversidade, terá segurança na hora da luta. E eu tenho certeza que você e eu queremos sair mais que vencedores, depois das dificuldades, depois das lutas. Eu sei que as lutas estão aí, elas surgem, elas acontecem, mas o propósito disso tudo é que você e eu saiamos mais bem preparados, saiamos melhores capacitados por Deus, treinados. E aí a palavra do Senhor diz que aquele que ouve a palavra, olha que coisa linda, irmãos, ouve a palavra, ouviu, atentou para a palavra e colocou em prática, esse está caminhando para uma vida inabalável. Uma vida onde lutas surgirão, dificuldades surgirão, problemas surgirão. Jesus disse isso em João, capítulo 16, verso 33. Jesus disse que nesse mundo nós passaríamos por aflições, teríamos dificuldades, mas para nós ficarmos bem animados, porque o Senhor, Ele venceu todas as coisas. E Paulo diz, Romanos capítulo 8, verso 37, depois de citar uma série de lutas, uma série de dificuldades, uma série de provações e privações, ele diz assim, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Eu quero convidar você, essa semana está só começando, é uma semana que nós não sabemos o que nos aguarda,
não sabemos como vai ser, né? O mês está acabando, essa é a última semana do mês de maio, né? Nós não sabemos como vamos enfrentar as dificuldades do amanhã, as lutas do amanhã, mas nós podemos ter certeza de uma coisa: nós temos um alicerce, nós temos uma base, nós temos como nos sustentar, temos como permanecer de pé. Como? Praticando a palavra do Senhor, praticando os ensinamentos de Cristo. Se você e eu não temos praticado, nós precisamos nos arrepender agora e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu até sei da tua palavra, eu até ensino a tua palavra, eu até sinto a tua palavra, eu até canto a tua palavra, mas não tenho praticado. Misericórdia. Quem não pratica está construindo sua vida sobre uma base que não tem firmeza, que não tem garantia. Mas se nós construímos nossa vida sobre a palavra do Senhor, sobre a rocha que é Jesus, nós temos condições de viver os milagres do Senhor e sair vitoriosos depois de todas as dificuldades, das enchentes, dos ventos, né, da chuva. Nós temos condições em Deus de sairmos mais que vencedores, porque esse é o propósito do Senhor para cada um de nós. E o que é mais, irmãos? Nós precisamos conhecer o Senhor e viver experiência com o Senhor dia após dia. Precisamos andar com Cristo, viver com Cristo. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família, que nós possamos colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem ministrado no nosso coração, tudo aquilo que Deus tem feito a cada um de nós. Amém? Que Deus te abençoe abundantemente. Você pode mandar o seu pedido de oração, pode mandar o seu recado, na medida do possível que nós vamos ler o seu recado. Nós vamos orar, né? Você pode mandar pelo Instagram, você pode mandar pelo Facebook, né? Nós vamos cantar aqui um cântico. Enquanto isso, você manda o seu pedido de oração, manda um coraçãozinho aí, se você tem sido abençoado nessa noite, né? Depois você compartilha esse culto com os seus irmãos em Cristo.